Programa Fala Vereador. Agora são 5 horas com pontualidade. Alô, alô, você que nos acompanha diariamente, você sabe, de segunda às quintas, temos o programa Fala Vereador. A cada dia um vereador diferente, seguindo a ordem nominal, estarão conosco aqui para contar das suas realizações, das suas propostas, das discussões que acontecem na Câmara de Balneário Camboriú. E hoje o nosso convidado é o vereador André Meirinho, do Progressistas. Vereador, boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde, Pedro, todos os teleouvintes da Câmara. Prazer, né, a gente poder conversar sobre pautas da cidade, sobre ações do nosso mandato, que visam, de fato, contribuir para a cidade, para a gente poder avançar e para ter mais qualidade de vida no presente e para o futuro da nossa cidade. Perfeito. Vamos então, também conosco aqui no programa, o Pedro Mariano. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Elias. Boa tarde, vereador André Meirinho. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando neste momento pela Rádio Câmara 101,5 FM, pelas redes sociais e pelo portal do Legislativo. A gente sempre lembra que o Fala Vereador é mais um canal de transparência e, claro, de prestação de contas do parlamentar para a nossa comunidade. Perfeito. Vamos começar, vereador, numa das coisas que está merecendo bastante destaque, que é a alteração da lei Naming Rights, que é a marca de empresas, né, em espaços públicos. Como é que está esta proposição? Bom, é importante poder falar sobre esse tema, dizer que vai no sentido de arrumar, né, buscar alternativas de arrecadação para o poder público. Nós ouvimos e debatemos muito sobre onde o poder público vai gastar, né? Quais as prioridades das despesas, né? Principalmente a saúde nesse momento. Mas e de onde vem o recurso? A lógica é que o recurso tem que partir de um lugar para atender essas necessidades. E geralmente os recursos vêm de onde a população não gosta, que são os impostos, ou outras taxas. Então, geralmente a população tem que pagar para que o poder público tenha recursos. Então, essa proposta, né, de naming rights, que é direito à denominação, ou, né, a vinculação de marcas e empresas a espaços públicos, ela veio no sentido de que a iniciativa privada, que as empresas paguem ao poder público, que aumente a sua arrecadação e que a população não pague a conta, para vir soluções para as mais diversas áreas. Então, essa iniciativa, né, eu pude apresentar ainda enquanto secretário da Fazenda do município, em 2015, na época com o prefeito Edson Periquito, e para que, com o objetivo, né, que o poder público pudesse vincular marcas de empresas no nome de ginásios, por exemplo, de ginásio do teatro, ou em eventos, como o Réveillon, Carnaval e outros eventos, né? De onde vem a ideia? Vem principalmente da área privada e do esporte. Quem está nos acompanhando, fica mais fácil pensar, por exemplo, no futebol. O nome do estádio do Palmeiras é Allianz Parque. É uma seguradora, a Allianz paga ao Palmeiras. O Corinthians agora tem a Neoquímica, a empresa de cosméticos que paga ao Corinthians para ter o direito a ter o nome no seu estádio. E da mesma forma isso ocorre muito em eventos, né? A Copa Toyota Libertadores, né? A Toyota paga para poder pôr o nome na Libertadores, aí temos o circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia, entre outros, né? Teríamos muitas possibilidades. Então, a ideia vem da área privada, onde já acontece há muito tempo, para colocar em prática na área pública. Então, de que forma? As empresas participam do processo licitatório e, desde que atendam alguns requisitos, vão pagar ao município e vão poder vincular o nome nesses espaços. Nós apresentamos essa iniciativa ainda em 2015, o projeto foi aprovado em 2016 e depois dependia do Poder Executivo colocar em prática, que infelizmente o Poder Executivo não vem colocando em prática essa alternativa da arrecadação. Mas, às vezes debate ainda o aumento de tributos e chegou um momento que, com tudo que vem acontecendo com a Covid, com a necessidade ainda de reduzir impostos, e o poder público também precisa ter recursos. Então,
vem ganhando mais força agora essa possibilidade. E aí o que esse projeto de alteração trouxe? Né? Que eu apresentei o projeto de alteração com o vereador Marcos Curtis e com o vereador Alessandro Teco. Nós ampliamos as possibilidades de arrecadação, né? Além do que já estava previsto, para que a área de turismo, cultura, esporte, assistência social e meio ambiente tivesse nos seus espaços e nos seus eventos a vinculação de marcas e empresas, também a parte de publicidade. Também agora nós incluímos para que equipes, né, que representam algumas modalidades, por exemplo, no esporte, equipe de, vamos dizer, de handebol, de atletismo, de Balneário Camboriú, possa ter o nome de uma marca vinculada, né, nessa própria equipe, e também o esporte arrecadar, recursos nesse sentido. Ou mesmo poderia ser na cultura, né, uma equipe que representa o município. E além disso, eu apresentei uma emenda no projeto que inclui a mobilidade urbana, né? Além do turismo, cultura, esporte, assistência social e meio ambiente, a mobilidade urbana também pode, aí com a aprovação da lei, pode ter a vinculação de marcas e empresas. Por que isso? Se nós pensarmos no caso em experiências de outros lugares, por exemplo, Dubai viabilizou parte do seu sistema de transporte coletivo, né, no metrô, com o nome das estações de metrô tendo o nome de empresas. Então, isso é uma forma que ajuda a financiar. No Rio de Janeiro, agora recentemente, a estação de metrô Botafogo passou a chamar Botafogo Coca-Cola. São Paulo está buscando novas licitações tanto para linhas novas do metrô, quanto para algumas estações também receberem o nome de empresa. Então é uma possibilidade de nós pensarmos em Balneário Camboriú na integração do transporte coletivo, pensando em toda a região metropolitana, que já era uma situação que estava complicada antes e agora com a questão da Covid, né, tem outras particularidades. Então também é uma forma de buscar viabilizar esse sistema de transporte coletivo integrado da região metropolitana, que tem cerca de 700 mil pessoas, que além do recurso pago pelo cidadão, né, da sua própria passagem, e do poder público que tem que subsidiar, parte pode vir sim do recurso das empresas que possam vincular suas marcas na mobilidade. Então, conseguimos apresentar e aprovar essa alteração recentemente, né, no mês passado. O prefeito, a princípio, não sancionou, deve vir para o presidente da Câmara promulgar, e está à disposição do poder público, né, está à disposição do Poder Executivo colocar em prática essa importante forma de arrecadação. Nós estamos aqui no Poder Legislativo apresentando a solução, né, alternativa da arrecadação, para que o poder público não venha dizer que quer aumentar imposto, que quer mudar a carga tributária. Não, nós estamos apresentando a alternativa que aumenta a arrecadação, que não onera o cidadão e ainda permite as empresas participarem. É importante destacar também, Pedro Elias, que esse tema, por exemplo, o Canadá, 62% dos municípios do Canadá têm essa forma de arrecadação. Tem parcerias com a iniciativa privada no nome dos locais, né, com patrocínios. Então é algo que é uma boa prática que ocorre em outros locais do mundo. Eu tenho estudado também esse tema no doutorado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. Até tive uma banca de qualificação recentemente, agora contribuição de vários professores. Vou continuar buscando aprofundar o tema, exatamente como essa alternativa. Onde gastar recurso público, todo mundo tem ideias, todo mundo tem prioridades. Agora, a alternativa da arrecadação e que não mexa no bolso do cidadão são poucas. Então, essa é uma alternativa importante. Conseguimos aprovar e vamos continuar cobrando o Poder Executivo para que coloque em prática. E nós já tivemos exemplo aqui no Balneário Camboriú, né? Eu lembro-me quando, acho que foi na administração do Leonel Pavan, quando um grande frigorífico, se não me engano, a Sadia, fez uma compra de sacolas, porque ela tinha a divulgação da marca dela ali, né? Entregou para a prefeitura. Depois, um dos carnavais que aconteceu lá no Pontal Norte, também uma marca de cerveja, né?
parece que bancou os shows em troca da divulgação da sua marca. Então já temos exemplo, né? Agora, uma pergunta, vereador, Sim. que o pessoal tem falado. Normalmente esses anúncios eles são agenciados, ou seja, tem alguém que agencia. Isso já está previsto Sim. no projeto? Está previsto até nessa alteração da lei. Inicialmente, a própria empresa deveria participar do processo licitatório, a detentora da marca, mas agora com essa alteração da lei também permite que empresas que tenham, administrem mais de uma marca, né, que estejam representadas, possam, né, representar tanto uma empresa ou determinada marca e participar do processo licitatório. E, de fato, são muitas possibilidades. E nós falamos muitas vezes das coisas maiores, né, de ginásios, do teatro, de arenas, de eventos grandiosos como o Réveillon, como o Carnaval, mas poderia ser, por exemplo, o casamento coletivo. Né? Pode receber uma marca, de repente, de uma empresa de cosméticos, talvez de um local que alugue traje de noivas. Isso é para o dia a dia mesmo. Né? Permitir que as empresas possam vincular suas marcas e ajudar a financiar, ajudar a impulsionar os próprios eventos públicos, a também dar mais credibilidade aos eventos públicos, e automaticamente sobram mais recursos do orçamento geral para aplicar nas áreas de prioridade do governo. Né? Se, por exemplo, se a Fundação de Esportes está arrecadando recursos de vinculação no nome de empresas às suas equipes, se está conseguindo vincular o nome ao ginásio ou em eventos, automaticamente depende menos do orçamento geral para ter as suas despesas. Ou seja, principalmente em momentos de crise, como o atual momento, o poder público sobra mais recursos dos impostos para aplicar na saúde. Assim como em outras áreas. O que nós tivemos a cautela? De que áreas como saúde e educação não recebam, num primeiro momento, pelo menos, a vinculação de marcas e empresas. Por quê? Já tem estudos em outros lugares, outros países, por exemplo, o nome de uma escola ter o nome de uma empresa é algo muito complicado, né? Até porque, né, participa da formação do cidadão desde pequeno, pode ter uma interpretação de qual o interesse principal. Nos Estados Unidos já ocorreram casos e acaba sendo polêmico. Agora, as áreas de turismo, cultura, esporte, assistência social, meio ambiente, mobilidade, já é algo que, de fato, a responsabilidade socioambiental das empresas já procura também. É algo que fica muito tranquilo de vincular um patrocínio, desde que não seja de algumas áreas, né, que não seja vinculado a tabagismo, não seja vinculado a partido político, que não seja a questões religiosas, enfim, né, dentro de alguns critérios, mas que é sim uma forma importante de arrecadação. E também para as empresas é importante, né, poder vincular sua marca a Balneário Camboriú. E o principal, o cidadão não paga a conta. Outras proposições que eu penso que estejam relacionadas a esta lei aqui, Naming Rights, é aquela do adote uma praça, um campo de futebol, um ponto de ônibus, né, vereador? Verdade, Pedro. Também outro projeto, né, que apresentamos no mandato, que está tramitando, que infelizmente não foi a votação ainda, porque no mandato passado foi pedido vistas 5 vezes, né? Pedido de vistas, e parabenizar vocês que têm esclarecido a população do que são os trâmites da casa, né? O que é, por exemplo, o pedido de vistas, que seria o prazo para o vereador analisar mais tempo. Infelizmente, foi utilizado esse prazo para analisar mais tempo para enrolar, né? Para não deixar o projeto ir à frente. E que, de fato, aí é uma outra parceria. É uma parceria no seguinte sentido: você coloca a marca da empresa no local, por exemplo, uma praça, e a empresa, qual a contrapartida? Ela tem que ir lá fazer a manutenção do local. Né? Vai arrumar um banco, floreira, vai pintar, vai colocar um equipamento a mais, vai ajustar o local para deixar qualificado. O poder público não tem aquela despesa, pode inclusive cobrar a empresa que quis fazer a parceria. Então isso também já ocorre em muitos locais, e é uma forma também interessante, porque as empresas não vão querer o local desqualificado, né? O que o local não esteja bonito, porque a sua própria marca está vinculada. O poder público, infelizmente, por questão de gestão, nós vemos muitos espaços, como muitas praças que estão, né, precisando de pintura, precisando qualificar, tem que fazer manutenção periódica,
e o poder público, na prática, não consegue dar conta. Então, essa parceria permite tanto que o poder público possa arrecadar, quanto tenha menos coisas para cuidar, e as empresas, ou não, eu digo empresa, mas poderia ser pessoa física, poderia ser um clube de serviço, né, de ir lá fazer a manutenção. Então, é uma alternativa importante de gestão, né, que poderia ser o campo de futebol, como o Pedro falou, poderiam ser outros locais da cidade para qualificar esses espaços e sem gastos do poder público. Então, é algo que realmente, né, não entendo o porquê, né, da enrolação de se pedir tantas vezes vistas, porque é bom para a cidade. Então, vamos continuar batalhando por essas alternativas para que possa se aplicar melhor os recursos públicos, né, com mais eficiência para as áreas principais. Então, vejam quantas coisas que podem ser feitas e que a população, se por acaso ouvir alguém querendo dizer que quer aumentar imposto, que tem muitas coisas para fazer no lugar disso e para que o município tenha arrecadação. Então, a população não quer mais saber de impostos, quer que os recursos sejam melhor aplicados e quer, né, melhor gestão, quer reforma administrativa, e é esse sentido que nós, vamos continuar trabalhando, batalhando para que o poder público, o poder executivo especificamente, coloque em prática. Vereador André Meirinho, e a lei da inovação? Como é que está? Importante nós falarmos também desse tema, porque assim como falamos na lei anterior, no sentido de alternativas de arrecadação para o município, a lei de inovação visa diversificar a economia de Balneário Camboriú. Então, esse sentido de inovação e tecnologia é o foco de todos, né? O futuro é, com a inovação e tecnologia. A própria questão do que ocorreu da Covid-19, no afastamento das pessoas e trabalhando em casa, também deixou mais claro isso. E essa área, ela possui um potencial de agregar mais na nossa economia, né? E já ocorre em muitos lugares o foco para um polo tecnológico, né? E era algo que já era prometido pelos últimos 2 prefeitos, né? Já prometeram, tanto Periquito quanto Fabrício, e que nós apresentamos a alternativa, né? A lei que regulamenta a questão do ecossistema de inovação, de tecnologia, e visando então uma nova matriz econômica para Balneário Camboriú. As pessoas já procuram a cidade pela sua qualidade de vida e nós precisamos também dar condições para empresas desse segmento virem para Balneário. Além de agregar na economia, as próprias soluções tecnológicas também permitem melhorar as políticas públicas. Por exemplo, no aplicativo de mobilidade, por exemplo, para identificar um problema de saneamento que ocorre no município sem precisar quebrar toda a estrutura que acabou de ser feita. Então, a linha da tecnologia e da inovação, eu vejo que é um caminho sem volta. Quem que vai avançar? Quem sair na frente, né? Quem criar o ecossistema, a forma atrativa para as empresas estarem no município. Então, apresentei esse projeto de lei ainda em abril do ano passado, de 2019 ainda. E aí depois o governo, aí participei na Cibal, apresentando essas alternativas, recebi contribuições da sociedade. Depois o Poder Público Municipal também apresentou, lá em setembro, o Inova BC, que também queria, né, avançar na tecnologia. Aí eu procurei colaborar com o governo, procurei apresentar essas iniciativas para o Executivo, mas infelizmente a postura deles foi, se não foi apresentado pelo Poder Executivo, vou dificultar. E dificultaram muito para que o projeto fosse à frente. Foram vários pedidos de vistas, foi trabalhado para que o projeto não viesse à pauta, e infelizmente, né, tem que falar que é infelizmente porque quem ocupa o tempo público tem que buscar contribuir para a sociedade. E foi trabalhado muito contra essa alternativa de evoluir a nossa economia. E aí, depois do passado período eleitoral, depois de muito custo, nós conseguimos, enfim, colocar em pauta. O projeto de lei foi aprovado
pela maioria dos vereadores, a unanimidade dos que estavam presentes no dia. E além de todas as dificuldades que o Poder Executivo colocou durante a tramitação, após a tramitação, ainda veio o veto, né, o prefeito não querendo que fosse criado um conselho municipal, que era o conselho que iria assessorar, dar o conhecimento para essa área, para diversificar a economia, né, no Conselho de Inovação. O prefeito encaminhou o veto não seguiu as regras, o que está na nossa lei orgânica, as exigências que o município coloca. Mesmo assim foi aceito pela Câmara e, infelizmente, a maioria dos vereadores da base do governo seguiu o veto e o Conselho Municipal de Inovação não ficou no texto da lei. Então, de qualquer forma, foi um grande avanço, né? A lei foi promulgada depois pelo vereador Marcos Kurtz, a Lei 4.511, ela traz esse foco da cidade para a área de inovação, já coloca possibilidades de parcerias entre startups, universidades, empresas que o poder público possa incentivar, mas está sem o Conselho Municipal e nós encaminhamos aí a indicação ao Poder Executivo, então que crie para um projeto de lei seu próprio, o próprio Conselho, que mande pauta de incentivos fiscais também para a área, né, que envie para a Câmara de Vereadores incentivos fiscais para essa área também de inovação para diversificar a nossa economia. Também a própria questão de fundo, criação de fundo. E isso é importante, nós estamos falando para incentivo para a área de inovação e tecnologia, como tem que haver especificamente agora, com tudo que vem acontecendo na Covid, muitas outros debates de outras áreas da cidade que estão precisando de incentivos fiscais, né? Estão precisando diminuir os seus impostos ou amenizar pelo menos esse cenário, né? Enfim, em função de tudo dos impactos da economia em função da Covid, empresas tiveram que fechar, reduzir sua atividade. Então, precisa o poder público estar à frente, pensar o próximo passo, como nós podemos diversificar a economia. O que estava na nossa alçada aqui no Poder Legislativo foi apresentado, a lei está valendo e agora nós precisamos também cobrar o Poder Executivo para colocar em prática, que possibilite a instalação de novas empresas, diversificar mais a nossa economia. As pessoas já procuram o Balneário Camboriú pela qualidade de vida, mas o aspecto econômico também precisa incentivar as empresas. E isso é um debate que se faz no mundo todo, né? Por exemplo, mesmo se nós pensarmos na Califórnia, no Vale do Silício, que é o grande destaque de tecnologia do mundo, sim, nós temos que pensar que recentemente lá a Tesla saiu da Califórnia e está indo para o Texas por questão de incentivos fiscais, né? Então, é muito dinâmico, tem que estar à frente, não pode o prefeito ficar enrolando, e o Conselho Municipal iria assessorá-lo, né, nesse sentido. Então, depende da atitude. É importante a sociedade entender, né, que o Poder Legislativo vai até certo ponto, cria as regras, cobra, indica, mostra o caminho, mas quem tem que fazer tem que ser o Poder Executivo, o prefeito que foi eleito para colocar em prática essas alternativas. Olha, vereador André Meirinho, nós estamos recebendo aqui o recado do Vilmar Barbosa, está acompanhando desde Portugal, né? Diz que um abraço para o nobre vereador pela atuação no Legislativo, é o Lula, né? Nosso amigo Sim. Lula Barbosa. E a Terezinha Brum Pinheiro pede para o senhor, assim, os bondinhos vão voltar? Estamos sentindo falta dos bondinhos, claro que mais confortáveis em outro design, porque o transporte coletivo parou, né? Exatamente, é o que nós falávamos até no assunto anterior, né? Que, enfim, né? Até com a questão do encerramento das atividades da própria, do contrato da Expressul, do contrato novo aí com a Praiana. Então, o que vai ser feito para a cidade para viabilizar o transporte coletivo? Então, nós apresentamos aquela alternativa, né, da receita de empresas para viabilizar. Agora, eu vejo que depende, sim, para ser algo viável, né, adequado na questão de conforto, que sejam linhas que não fiquem passeando na cidade, dando voltas na cidade sem objetividade, como ocorria
no caso, por exemplo, da Expressul, né, muitas linhas que ficam dando voltas na cidade sem objetividade, a questão de integrar de forma regional. Com 700 mil habitantes que tem a nossa região metropolitana, é possível sim buscar viabilizar, mesmo com esse cenário pós-Covid. E nós precisamos buscar alternativas. Agradecer a Terezinha, agradecer também ao Vilmar Barbosa pela contribuição, que está nos acompanhando e sempre encaminhando sugestões aí para o nosso mandato. Deixa eu só pegar um gancho, agora são 17 horas e 25 minutos, 17h25. Deixa eu só pegar um gancho da participação dos nossos ouvintes através das redes sociais, da Terezinha, do Vilmar também nos acompanhando aqui. E pular um item ali da nossa entrevista, Elias, e já passar para o programa de participação popular. Porque a gente já percebeu o seguinte, que esta legislatura é uma legislatura que está preocupada com a gestão participativa, né? Além do senhor como parlamentar, nós temos outros parlamentares aqui nesta casa que já estão preocupados com isso, já estão propondo o Dia do Vereador no Bairro, o programa do Vereador no Bairro, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre este programa de participação popular. Obrigado, Pedro. Importante pergunta. De fato, o cidadão está cada vez mais participando do processo político. Desde das manifestações de 2013, as pessoas começaram a tentar entender o cenário político. O que está acontecendo, quem que são os meus representantes. E aí depois não vão... aquela questão de pegar o santinho do chão já foi algo que não aconteceu mais. As pessoas começaram olha, pelo menos eu vou escolher bem e vou começar a cobrar. E essa cobrança vem acontecendo cada vez mais. E as pessoas também estão entendendo que não é simplesmente eu troco todos e está resolvido, ou muda tudo que está resolvido. Tudo que tinha antes não presta, agora... Não é assim. A administração pública não é dessa forma, não é simples, precisam ter pessoas preparadas e a participação da sociedade é que faz essa diferença. Tanto na cobrança para que tenham representantes adequados, quanto no que os representantes têm que defender. E por isso, desse projeto de participação popular, que pegamos até um modelo similar pegando o caso ao E-Cidadania do Senado Federal e ao E-Democracia da Câmara Federal, para que a população possa tanto ter projetos de lei que já iniciem de iniciativas da sociedade, com um número de assinaturas específicas da sociedade, já com o projeto de lei ou de emenda à lei orgânica que inicie, assim como sugestões de pauta, participação em audiências públicas, que a gente possa ampliar cada vez mais, até a possível definição de pauta, cada vez com mais participação. Então, no caso do Senado Federal, 27 projetos já se transformaram iniciativas, ideias se transformaram em projetos, envolve desde da redução de auxílio moradia, no caso para juízes, ou no caso da própria legislação para fogos de artifícios que não tenham, que não tenham som, que tenham um som de menos impacto, ou a própria questão da fibromialgia, vários projetos. Então veja que áreas diferentes, a sociedade já contribuiu nesse sentido do Senado. Então a ideia, encaminhei a indicação para que a Câmara estude uma forma de maior participação da sociedade, de forma com própria tecnológica. Também vai ao encontro de um outro projeto de lei que apresentei no mandato passado e que agora estou procurando apresentar em forma de lei orgânica, que é a questão do plebiscito e referendo. Cada vez mais nós temos a possibilidade de compartilhar algumas decisões com a sociedade. Perfeito. Olha, já sabemos que vamos ter muitos assuntos a serem continuados no nosso próximo encontro, né, vereador André Meirinho? Vereador André Meirinho, muito obrigado aí pela sua participação conosco nessa conversa franca aí com nossos ouvintes, trazendo as informações sobre o seu mandato na Câmara de Vereadores. Em sentido, um grande abraço e até a próxima, né? Obrigado, Elias. Obrigado, Pedro. A toda a comunidade que nos acompanhou. Nós ficamos sempre à disposição nas redes sociais, Facebook, Instagram, no nosso canal do YouTube também.
tem muitas das nossas falas aqui na própria Câmara. A comunidade pode acompanhar, sugerir e dessa forma que nós construímos o nosso mandato. Obrigado, fico sempre à disposição. Você acompanhou o programa Fala Vereador.